Olá! Vamos dar continuidade aos nossos estudos? Talvez você esteja na expectativa de que a gente avance para o capítulo 3 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Mas eu quero te fazer um convite para a gente andar um pouquinho para trás, resgatar o capítulo 1 e o capítulo 2 e fazer essa leitura novamente, mas a partir de um novo ponto de vista. E por que eu vou fazer isso? Por que eu tô te fazendo esse convite e eu vou fazer isso nesse vídeo? Lembra que quando eu comecei os vídeos, a gente sempre começa fazendo uma análise do contexto, faz a leitura da palavra e aí a gente traz uma reflexão sobre como que essa palavra se encaixa nos dias de hoje e o que essa palavra quer dizer de uma forma geral, não é? Pois bem, quando eu recebi a direção de Deus de gravar os vídeos, começando a partir da primeira carta de Coríntios, Deus me deu essa direção muito clara. Ele disse assim: você vai começar a desfazer, a trazer esse entendimento, desfazer os erros de compreensão sobre as cartas de Paulo. Eu falei, entendi. Mas vamos avançar, vamos tentar entender juntos o que significa esses erros de compreensão, né? Eu recebi essa direção de retomar esse projeto do Meditando na Palavra há 2 semanas atrás. Então, Meditando na Palavra, ele tem uma origem de alguns anos atrás, desde 2023, onde não existia ainda esse nome, mas eu fazia lives de ensino da palavra, evangelização acerca disso, fazia no Instagram, fazia no TikTok. E ao longo desse período fomos sofrendo algumas evoluções, né? Ao longo do ano passado, esse projeto ele veio para um presencial, ele ganhou o nome Meditando na Palavra, veio para um formato presencial, fizemos por um breve período de tempo e ele ficou congelado, porque eu não estava recebendo as novas instruções. Então a porta do presencial fechou e eu não tinha recebido novas instruções ainda para dar continuidade. Quando eu recebi essas instruções, que foi cerca de 2 semanas atrás, coincidiu exatamente com um segundo estudo que eu estou fazendo acerca da palavra de Deus à luz do judaísmo messiânico. Então essa é uma segunda direção que Deus me deu ainda 2 anos atrás também, quando ele começou a me despertar essa consciência para a raiz judaica, e eu fui entendendo a raiz judaica por trás do cristianismo, por trás de muitas famílias brasileiras inclusive, e fui me aprofundando nesse conhecimento, né? Buscando conhecimento, estudando, praticando algumas práticas, guardando o Shabá, que é o sábado, e até que, como resposta de uma oração, Deus me deu a direção de qual era a instituição com a qual eu deveria estudar, que é a Beit Shalom. E nós começamos a estudar, né, aprofundar esse estudo exatamente 2 semanas atrás. E quando eu gravei esses vídeos para vocês sobre o capítulo 1 e o capítulo 2, na semana passada, eu publiquei eles na terça de manhã e na quinta de manhã, né? E na quinta noite eu recebi uma compreensão. Então, a partir dos estudos do ensinamento do judaísmo messiânico, eu compreendi algo que eu não sabia antes e que mudava completamente o contexto inicial. E ao mudar o contexto inicial, muda nosso entendimento da palavra, a forma como nós enxergamos, e isso muda também a forma como nós interpretamos e como nós desenvolvemos essa consciência, essa compreensão acerca da palavra de Deus. E exatamente esse objetivo de ajudar você a ampliar a sua consciência interpretativa é o motivo pelo qual o Meditando na Palavra existe. Então, essa é uma iniciativa dentre vários projetos que eu tenho. O Meditando na Palavra, ele é uma iniciativa que tem esse objetivo exclusivo, te ajudar a ampliar a sua consciência interpretativa. Então, quando eu recebi esse conhecimento novo na quinta-feira passada, foi algo que me deixou, inclusive, em dúvida se eu deveria excluir os vídeos anteriores ou se eu deveria gravar um novo vídeo para trazer essa experiência para vocês.
colocando isso em oração, eu decidi, então entendi da parte de Deus e decidi que eu iria gravar um novo vídeo e para poder proporcionar para vocês essa experiência da consciência interpretativa, de como a gente amplia a nossa consciência interpretativa. Então, existem alguns níveis que a gente pode compreender a palavra de Deus. Existem compreensões que a gente vai ter sim pela repetição da leitura, mas existem compreensões que a gente só consegue ter a partir do momento onde a gente vai se conectando com a verdade, né? E essa conexão com a verdade, essa ampliação da nossa consciência interpretativa, ela possibilita que nós aumentemos o nosso nível de intimidade com Deus. Então, quando a gente se conecta com a verdade, a gente se conecta mais ainda com Jesus. A gente entra em uma comunhão maior ainda com Jesus, né? Porque Jesus é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Então, se você quer se conectar com Jesus, não dá para você se conectar a partir de um conhecimento que está com uma contaminação de interpretação, então está com véus. Mas você precisa fazer isso a partir de um conhecimento que carrega a verdade, certo? Então, esse é o objetivo desse vídeo. Então, primeiro eu vou trazer para vocês essa atualização sobre a interpretação do contexto, sobre o entendimento do contexto daquela época, para depois a gente fazer uma leitura do capítulo 1 e o capítulo 2 na sequência, e então a gente parte para a nossa reflexão final, tá bem? Sabendo que essa reflexão que a gente está fazendo inicialmente, ela já é extremamente rica e talvez isso seja o que você mais consegue extrair desse vídeo hoje. Mas ainda assim eu te convido, fique até o final, acompanhe, viva essa experiência aqui comigo, acompanhe e faça a reflexão final. Eu vou deixar uma pergunta para você e eu quero que você faça essa reflexão final para que você amplie a sua consciência interpretativa acerca da palavra de Deus. Combinado? Então vamos lá. Qual que é o contexto original? Primeiro, é importante a gente entender qual que é o contexto que a gente aprendeu. Nós, como cristãos, como que nós aprendemos? Então, o cristianismo, de maneira geral, o que ele nos ensinou? Que quando os apóstolos saíram de Jerusalém e foram para as regiões, foram conquistar o mundo, né? Foram estabelecer, estabelecer o reino de Deus através de apresentar as boas novas acerca de Yeshua, acerca do Messias. O nosso entendimento e o cristianismo nos ensina que eles foram estabelecer igrejas lá, né? Então, que eram comunidades onde eles foram estabelecer igrejas, mas esse não é exatamente o contexto. E a gente precisa dar um passo antes, que é o seguinte: quando Jesus veio para o povo de Israel. O povo de Israel é o povo judeu. Esse povo judeu, ele estava espalhado por diversas nações. E ele seguia práticas judaicas, que eram judeus ortodoxos. Quando Jesus veio, ele começou a trazer o ensinamento dele, ele criou discípulos e ele deu a ordem. A ordem foi para que o povo, para que os discípulos eles fossem para as nações contar a boa nova acerca do Messias para o povo de Israel. Então, o povo de Israel é o povo que se reunia em sinagogas. Não é um povo que se reunia em igrejas. A igreja foi surgir muitos anos depois, e a igreja é um termo ligado ao cristianismo. Então, quando a gente pega a origem daquele contexto, as sinagogas eram espaços de estudo da palavra. A sinagoga não era um centro de eventos. A sinagoga era um espaço onde você tinha o culto a Deus no sábado e você ia lá para estudar acerca da palavra de Deus. Então, a sinagoga era um ambiente onde você estudava a palavra de Deus. Você não tinha reunião de homens, reunião de mulheres, reunião
de empreendedores. Não, você ia lá para receber o conhecimento acerca da palavra de Deus, para você ser edificado espiritualmente, certo? Então, quando os apóstolos, os primeiros discípulos, foram para as nações, eles foram para lugares onde já haviam sinagogas estabelecidas. Eles foram para lugares onde já haviam sinagogas estabelecidas, mas eram sinagogas que não haviam ouvido falar ainda sobre Messias, sobre Jesus, sobre os ensinamentos de Jesus. Então eles foram para esses lugares para falar sobre os ensinamentos de Jesus, e aí se deu origem ao judaísmo messiânico, que é o judaísmo que tem testemunho em Yeshua, que Yeshua é o Messias. E se a gente for olhar para essa raiz e resgatar essa raiz, essa foi a primeira religião dos apóstolos. Então, os apóstolos eles não eram cristãos. A primeira religião dos apóstolos foi o judaísmo messiânico. Jesus era judeu. E a partir dos ensinamentos dele surgiu uma linha de ensino, de ensinamento de estudo judaico, que é o judaísmo messiânico. E quando esses discípulos foram para as nações, eles foram para lugares onde havia sinagogas, porque a sinagoga era onde estava o povo de Deus, o povo de Israel, e eles foram falar sobre as boas novas dentro desse meio. É claro que ao haver sinagogas e ao redor terem pessoas que não seguiam o judaísmo, que são chamadas de gentios, e essas pessoas querendo se aproximar, ou estudar ou participar, existia um processo ali de inclusão delas dentro desse meio, mas elas tinham um processo de inclusão. Então, por que isso muda? A análise do contexto que a gente estava fazendo nos vídeos anteriores era exatamente entendendo que existia ali um aglomerado de pessoas, né, um conjunto de pessoas, onde Paulo foi, talvez para estabelecer exatamente essa igreja, né? Esse era o contexto que eu estava falando antes. Então, para estabelecer essa igreja, para estabelecer esse agrupamento ali, e que eram pessoas de diversos credos, era uma sociedade cosmopolita, não é? Pois bem, esse contexto muda, esse contexto ele se ajusta. Por quê? Porque, na verdade, Paulo foi para um lugar onde ele estava falando numa sinagoga, ele estava falando para pessoas que eram judeus, que tinham conhecimento da palavra, que tinham conhecimento da Torá, que tinham conhecimento da raiz bíblica, né? A Torá é o livro sagrado dos judeus. Então, que é o que contém, né, boa parte ali da doutrina judaica, do entendimento, das leis, que coincide com os 5 primeiros livros da Bíblia. Pentateuco, né, os 5 primeiros livros. Então, a Bíblia se originou da Torá, não a Torá se originou da Bíblia, né? A Bíblia se originou da Torá. Então, o que a gente estuda hoje, o conhecimento que a gente estuda hoje, ele tem uma origem no judaísmo messiânico. E as pessoas que estavam nessa região, que eles estavam nesses lugares, eram pessoas que tinham conhecimento das leis do judaísmo, que eles já tinham um relacionamento estabelecido com Deus. Então, quando Paulo traz essa exortação que ele fala no capítulo 1, e ele traz esse entendimento, essa compreensão que fala no capítulo 2, ele está falando para pessoas que têm conhecimento. Ele está falando para judeus, né? Agora, quer dizer que porque eles eram judeus, eles tinham plena compreensão, não precisavam também se desenvolver? Não, precisavam. Só que entenda, muda o contexto daquilo que a gente estava falando nos vídeos anteriores. E aí, mudando esse contexto, eu quero fazer essa leitura para você aqui do capítulo 1 e do capítulo 2. E eu quero que você, a partir da conexão com essa verdade, com esse entendimento, ou seja, de ter tirado esse véu, que esse véu não existe mais, né? Esse véu de que existia uma igreja primitiva, que na verdade a origem eram sinagogas, né? E esse véu de que
eram todos ali, era cosmopolita, era todos misturados, e não é verdade. Era um povo judeu que tinha assim a inclusão de gentios, mas gentios que já passaram por algum grau ali de evangelização, vou chamar evangelização, mas de instrução dentro da cultura judaica. Então não eram pessoas assim, não conheço Deus, ou não sei quem é Deus, ou não sei quais são essas práticas. Percebe que o contexto muda completamente daquele que a gente foi ensinado e que a gente trouxe essa compreensão? Então, fiz questão de compartilhar isso aqui com você, sem negar que aquele meu passado existiu, porque sim, eu vim de uma origem do cristianismo. Eu vim de uma origem na Igreja Católica, passei por estudos na Igreja Protestante, me desenvolvi muito de forma individual e hoje eu estou passando por estudos no judaísmo messiânico. Então, é uma evolução que eu estou tendo, que eu estou passando aqui para vocês também, né? Para que a gente possa para que eu possa transbordar aquele conhecimento que Deus tem me permitido receber. E agora eu quero que a gente leia, eu vou ler para vocês o capítulo 1 e o capítulo 2. Combinado? Então vamos lá. Aqui no capítulo 1 ele fala assim: antes de fazer a leitura, eu quero te pedir uma ajuda. Eu quero que você coloque aqui nos comentários se tá fazendo sentido isso que eu tô trazendo para você. Se você conseguiu compreender o que eu falo sobre ampliação da consciência interpretativa. Se você conseguiu ter essa experiência, então depois que a gente lê aqui, eu quero que você coloque nos comentários ali. Por quê? Porque eu não tô fazendo esse canal para mim. Eu tô fazendo esse canal para você. Eu tô fazendo esse canal para servir a você, para te ajudar e para transbordar para você. Então, eu preciso ter o feedback de vocês, eu preciso ter a consciência, entender como que a consciência chegou para vocês, para que eu possa compreender se eu preciso estudar um pouco mais, né? Se a gente precisa aprofundar um pouco mais nesse entendimento. Então, se eu preciso estudar com vocês um pouco mais isso, ou se eu preciso mudar a forma como eu trago, se eu preciso trazer exemplos diferentes, se eu preciso mudar a dinâmica dos nossos vídeos aqui, tá? É importante esse feedback para mim, combinado? Então, quando terminarmos de ler aqui, escreve nos comentários. E se você já tá gostando desse conteúdo, deixa o seu curtir aí. Clica ali no curtir, indica, mostra para o algoritmo que você gostou desse conteúdo e que você concorda que esse algoritmo entregue esse conteúdo para mais pessoas. Combinado? Então vamos para a leitura agora. De Saul, chamado pela vontade de Deus para ser emissário de Messias Yeshua, e o irmão Sóstenes, para a comunidade messiânica de Deus da cidade de Corinto, que consiste nos que foram separados por Yeshua, o Messias, e chamado para integrar o povo santo de Deus, com todos os que estão em parte invocam o nome do nosso Senhor Yeshua, o Messias, Senhor deles e também nosso. Chamados para integrar o povo santo de Deus. Depois nós vamos comentar sobre isso, tá? Mas grava aí. Graça e paz a vocês da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Yeshua, o Messias. Sempre agradeço a meu Deus por vocês, por causa do amor e da bondade divinos dados a vocês por meio do Messias Yeshua, pelos quais vocês foram enriquecidos por ele de muitas formas, particularmente no poder da palavra e na profundidade do conhecimento. De fato, o testemunho acerca do Messias tornou-se firmemente estabelecido em vocês, para que não lhes falte nenhum dom espiritual enquanto esperam ardentemente pela revelação do nosso Senhor Yeshua, o Messias. Ele os capacitará a se manterem firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Yeshua, o Messias. Deus é fidedigno. Foi ele quem o chamou à comunhão com seu filho Yeshua, o Messias, nosso Senhor.
Entretanto, irmãos, peço em nome do nosso Senhor Yeshua, o Messias, que todos vocês concordem no que dizem e não permitam que se dividam em facções, mas sejam restaurados tendo a mesma mente e o mesmo propósito. Porque algumas pessoas da parte de Cloé me informaram, irmãos, de que há discussões entre vocês. Digo isso porque um de vocês afirma: eu sigo Saul. Outro diz: eu sigo Apolo. Outro: sou seguidor de Pedro. Ou ainda: eu sigo o Messias. Por acaso o Messias foi partido em pedaços? Saul foi posto em uma estaca por vocês? Vocês foram imersos em nome de Saul? Dou graças a Deus, porque com exceção de Crispo e Gaio, não imergi mais nenhum de vocês. De outra forma, as pessoas poderiam dizer terem sido imersas em meu nome. Ah, sim, imergi Stefanas e os de sua casa. Além desses, não me lembro se imergi mais alguém. Porque o Messias não me enviou para imergir, mas para anunciar boas novas, e fazê-lo sem confiar na sabedoria que consiste em mera retórica, para não roubar o poder da estaca de execução do Messias. Porque a mensagem da estaca de execução é insensatez para os que estão no processo de destruição. Mas para nós que estamos no processo de salvação, é o poder de Deus. De fato, diz o Tanakh, destruirei a sabedoria dos sábios e inutilizarei a inteligência dos inteligentes. Aonde isso conduz o filósofo, o mestre da Torá ou qualquer dos pensadores de hoje? Acaso Deus não tornou a sabedoria deste mundo louca? Porque a sabedoria de Deus ordenou que o mundo, ao fazer uso da própria sabedoria, não pudesse conhecê-lo. Portanto, Deus decidiu usar a insensatez do que anunciamos como meio para salvar os que vêm confiar nele. Precisamente pelo fato de os judeus pedirem sinais e os gregos procurarem por sabedoria, nós continuamos anunciando o Messias executado na estaca como um criminoso. Para os judeus, isso é um obstáculo. E para os gregos é insensatez. Mas para os que são chamados, tanto judeus quanto gregos, esse mesmo Messias é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a insensatez de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Apenas olhem para si mesmos, irmãos. Observem aqueles a quem Deus chamou. Não são muitos de vocês sábios segundo os padrões do mundo? Nem muitos de vocês detêm o poder ou se vangloriam de nobre nascimento? Deus, porém, escolheu o que o mundo considera insensato com o objetivo de envergonhar o sábio. Deus escolheu o que o mundo considera fraco para envergonhar o forte. E Deus escolheu o que o mundo despreza por ser comum ou considera sem valor, a fim de reduzir a nada o que o mundo considera importante, para que ninguém se vanglorie diante de Deus. É por meio da atuação dele que vocês estão unidos ao Messias Yeshua. Ele se tornou para nós sabedoria da parte de Deus, bem como justiça, santidade e redenção. Portanto, como diz o Tanakh, quem deseja gloriar-se, que glorie-se em Adonai. Esse é o capítulo 1. Eu vou fazer uma pausa aqui para a gente trazer uma reflexão sobre esse capítulo antes de dar continuidade no capítulo 2. Combinado? Por que eu vou fazer isso? Olha a consciência que se amplia quando a gente começa a trazer esse entendimento, né? Quando a gente começa a trazer entendimento da verdade. Então, olha só, quando ele fala assim, ó, aonde isso conduz o filósofo, o mestre da Torá ou qualquer dos pensadores de hoje, ele estava falando sobre a época. O que é importante aqui ter esse conhecimento, esse discernimento? Quando a gente fala sobre discipulado, tanto o judaísmo praticava o discipulado até os dias de hoje, tá? Mas vamos voltar lá na origem, como que funcionava. Tanto o judaísmo praticava o discipulado, quanto Jesus fez os seus discípulos, discipulou pessoas, quanto os gregos também usavam o discipulado. Só que existia uma diferença entre o discipulado judaico, que incluía Jesus, e o discipulado grego. E é exatamente aqui que Paulo está trazendo esse clique de consciência.
que é o quê? O discipulado judaico, ele tinha como objetivo discipular pessoas no ensino da palavra de Deus. Então, na compreensão do ensino da palavra de Deus. E quando a gente vai para o discipulado grego, o discipulado grego, ele tinha como objetivo instigar os discípulos, as pessoas, em filosofia, compreensão de temas de vivência humana e oratória. Então, de despertar a consciência, para o discípulo grego, a consciência ela vinha da sabedoria humana, da compreensão da sabedoria humana e de toda a vivência humana, de toda a oratória, de tudo que estava envolto disso. Quanto que o discipulado judaico ele falava sobre o relacionamento com Deus, a consciência com Deus, o discernimento de Deus. Então, quando Paulo está trazendo aqui, nessa primeira carta, nesse primeiro capítulo da carta, ele está falando, o que ele está dizendo? Não criem facções entre vocês. Quando eu estive entre vocês, eu busquei ensinar para vocês sobre o discipulado judaico. Eu busquei ensinar para vocês sobre o ensino do discipulado judaico que foi acrescido do ensino de Jesus, que vem como um agregado o Espírito da verdade, o Espírito Consolador, o Espírito Santo de Deus. Então, o que ele está dizendo aqui? Que ele, quando esteve lá, ele não buscou se basear na sabedoria, em toda essa parte filosófica que a cultura grega helenizada estava buscando colocar sobre o judaísmo, sobre o entendimento judaico. Então, ele veio exatamente trazer essa consciência. Olha, eu estive aqui para mostrar para vocês o poder do que Jesus fez. E isso não é palavra minha, isso não é a obra de Paulo. Então, Saul é Paulo, tá? Para quem ficou com dúvida, nunca ouviu falar esse termo, Saul ou Shaul é o termo judaico, termo hebraico, perdão, para Paulo. Então, ele falou, o que ele buscou trazer foi isso, olha, eu não vim por eloquência minha, não vim por conhecimento meu, não vim por querer mostrar para vocês algo que é da sabedoria humana, pelo contrário, eu vim querer mostrar para vocês algo que é da sabedoria do Espírito e que só é possível estar disponível a nós por causa do sacrifício que Yeshua, o Messias, fez na cruz, e que aí isso permite que você tenha acesso a isso agora, e que nenhum conhecimento de filosofia, nenhum conhecimento de oratória, nenhum conhecimento daquilo que os homens consideram sábios vai chegar aos pés disso que está trazendo. E aí o que ele está dizendo? Porque é exatamente isso que Deus faz. Ele pega coisas que o mundo considera louca, que a sabedoria humana considera louca, para ir lá e destruir a sabedoria humana. Porque quem é mais sábio do que Deus? Ninguém, somente Deus, não é? Então, esse entendimento que Paulo busca trazer aqui, essa consciência, essa ampliação de consciência deles, de dizer assim, olha, enxerguem além do que a sabedoria humana está querendo trazer para vocês. Despertem, vão além da lógica humana. Porque a lógica de Deus, o conhecimento de Deus, o entendimento de Deus, o entendimento do que vocês estão recebendo aqui, só vem através do Espírito. E isso transpassa a sabedoria humana. Compreende? E é isso que ele continua falando no capítulo 2. Vamos lá. Então ele fala assim, quanto a mim, irmãos, quando estive entre vocês, não foi com suprema eloquência ou sabedoria que lhes anunciei a verdade divina, anteriormente ocultada, pois decidi que enquanto estava com vocês, me esqueceria de tudo que não fosse Yeshua o Messias. E este, como alguém executado na estaca como um criminoso, também estive com vocês como alguém fraco, nervoso e trêmulo por causa do medo. Nem a pregação, nem o conteúdo da minha mensagem baseavam-se em palavras persuasivas de sabedoria, mas na demonstração do poder do Espírito, para que a confiança de vocês não fosse depositada na sabedoria humana, mas no poder de Deus.
Então aqui ele está reforçando, ó, o que ele está dizendo. Eu não fui aprimorar, eu não fui discipulado para aprimorar minha oratória. Eu esqueci de tudo isso que não era Yeshua. Eu esqueci de todo outro conhecimento, de toda outra compreensão que não era Yeshua. E eu trouxe um discipulado puro e simples de Yeshua. E é por isso que pareceu que eu estava trêmulo ou nervoso diante de vocês, porque na verdade eu estava querendo demonstrar a vocês o poder do Espírito, que nenhuma sabedoria humana tem. E ele continua. Entretanto, existe uma sabedoria da qual falamos aos que são suficientemente maduros para ela. Não se trata, porém, da sabedoria deste mundo ou dos líderes deste mundo, que se encontram no processo de desaparecimento. Ao contrário, comunicamos a sabedoria secreta da parte de Deus, que foi ocultada até agora. Contudo, antes de a história ter início, Deus decretou que nos traria glória. Nenhum dos líderes desse mundo a entendeu, pois se eles o tivessem feito, não teriam executado o Senhor de quem essa glória flui. Todavia, como diz o Tanakh, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e o coração de ninguém imaginou todas as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Entretanto, Deus nos revelou estas coisas. Como? Por meio do Espírito. Porque o Espírito sonda todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece a forma de atuação interna de uma pessoa, a não ser o Espírito da pessoa que está nela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus, para podermos entender as coisas que Deus nos deu de forma gratuita. Essas são as coisas das quais falamos ao evitarmos a forma de expressão ditada pela sabedoria humana, e em seu lugar usamos um modo de falar ensinado pelo Espírito, mediante o qual explicamos as coisas do Espírito ao quem tem o Espírito. Todavia, o homem natural não recebe o que procede do Espírito de Deus, pois para ele é insensatez. Além disso, ele é incapaz de entender tais coisas, pois elas são discernidas por meio do Espírito. Entretanto, a pessoa que tem o Espírito é capaz de discernir todas as coisas, ao passo que ninguém está em posição de discerni-la. Pois quem conheceu a mente de Adonai? Quem o aconselhará? Nós, porém, temos a mente do Messias. Então, aqui ele está falando, nós temos a mente do Messias, nós temos a mente de Yeshua, nós estamos sendo discipulados por Yeshua. Nós estamos recebendo essa mente, nós não estamos recebendo a mente do discipulado grego. Ai, Adriana, mas como é que eu entendo qual que é a diferença de um discipulado de outro? Gente, muito simples. Por que eu tô falando aqui muito simples? Enquanto eu tava lendo, a minha consciência interpretativa se ampliou. E eu estava relembrando de algumas experiências pessoais que eu tive há alguns anos atrás, quando eu comecei o meu momento de meditação com Deus, que eu comecei de uma forma diferente. Então, eu comecei, o meu relacionamento com Deus, ele se aprofundou através da prática da meditação. Mas não era uma meditação que estava baseada na palavra de Deus, ou seja, não era uma meditação que eu vinha, estudava a palavra de Deus, e aí eu meditava sobre isso e buscava compreensão sobre isso. Não, eu entrava num estado de meditação simplesmente para poder relaxar, para poder controlar meus níveis de estresse, né, os meus níveis de estresse hormonal. Entrava nesse estado e na sequência eu fazia uma leitura. E na época eu tinha ganhado um livro que se chamava Daily Stoic. Estoicismo, para quem não sabe, é uma linha de reflexão grega. E o Daily Stoic era um livro de 365 meditações do Marco Aurélio, que foi um grande nome grego na época, e que as pessoas eram discipuladas por Marco Aurélio através desse livro. Então, o estoicismo é uma filosofia grega, que busca trazer exatamente essa compreensão desse discipulado. Esse discipulado.
Adriana, mas como é que você sabe que existe isso? Porque existe um segundo, lembra que eu falei que existe um estudo que eu estou fazendo por direção de Deus, que é do judaísmo messiânico? Pois bem, existe um segundo estudo que eu estou fazendo também, que é uma pós-graduação em capelania e aconselhamento cristão. E nessa pós-graduação, nós compreendemos todo esse contexto de discipulado e evangelização que eu trouxe aqui para você. Então, enquanto eu estava lendo aqui o capítulo 1, o capítulo 1 de Coríntios, eu estava tendo essa experiência de conexão de todas as experiências que eu tive. Então, a ampliação da minha consciência interpretativa aconteceu exatamente assim. E cada vez que essa ampliação acontece, nós subimos um grau no relacionamento com Deus. E Deus consegue trazer para nós mais compreensão ainda da mente do Messias. E aí, e por que eu tô te contando tudo isso? Porque é sobre isso que Paulo está falando nesse segundo capítulo. Ele está falando, para quem não tem a mente do Messias, mas tem a mente da racionalidade, do entendimento humano, da oratória, da compreensão humana, ele não vai conseguir receber o entendimento de Deus, da mente de Deus, da realidade de Deus. Para essa pessoa, isso que está sendo falado aqui é besteira, é bobagem. Só que o que Paulo está falando aqui? Paulo está dizendo para a gente, olha, eu e vocês que recebemos esse conhecimento do Espírito, a partir de quem esse Espírito flui, a partir de quem essa glória flui, então esse conhecimento do Espírito é a glorificação que Deus nos prometeu. Mas os líderes do mundo não compreenderam que era dessa forma. Se eles tivessem compreendido, eles não tinham matado a pessoa de quem essa glória, esse conhecimento, esse entendimento, esse discipulado flui, como eles fizeram com Jesus na estaca. Compreende? Então, quando Paulo fala, nós, porém, temos a mente do Messias, ele está dizendo que nós compreendemos, fomos discipulados pelo Messias. Então, nós tivemos um entendimento judaico com um refinamento daquela compreensão, daquela vivência, daquele entendimento que Jesus nos traz. E quando nós recebemos dessa fonte de conhecimento, nós recebemos realmente de Jesus, da fonte primordial, nós recebemos o conhecimento que vem dessa mente, não da mente humana. E aí, aqui por si só já explica para vocês como que a ampliação da nossa consciência interpretativa, ela aumenta a nossa intimidade com Deus. E outra coisa, vice-versa, como que você deixar de buscar no lado humano, você consegue ir numa fonte primordial, primária. Compreende? Quando você diz não para tudo que está aqui e você vai numa fonte primordial primária, você vai numa fonte da mente do Messias, você vai beber de lá. E aí acontece muito da pessoa que tem uma intimidade forte com Deus, que tem uma vida no secreto, receber revelações que quando ela vai e ela fala na igreja, quando ela fala em grupos sociais do cristianismo, quando ela fala sem necessariamente, assim, a partir de um conhecimento puro de Deus, sem necessariamente estar aqui, ela vira e diz assim, olha, tá aqui nesse versículo. Aí a pessoa sofre resistência. Aí a pessoa é julgada como herege. Aí a pessoa é julgada como estando cometendo um erro. Não é dado ouvido para ela. Não é olhado para ela. E aí essas pessoas, infelizmente, cometem um problema, cometem algo muito sério. Que elas ignoram uma palavra que vem de Deus. Porque quando uma pessoa que está em comunhão com Deus está recebendo dessa fonte direta, essa fonte de água viva direta, e ela está verbalizando para outras pessoas, ela está falando a palavra de Deus.
E a pessoa que tá aqui e não tá ouvindo, não tá compreendendo, ou tá ouvindo e não quer compreender, não quer aceitar, ela tá negando o próprio Cristo. Ela não tá negando a pessoa que tá falando. Ela tá negando o próprio Cristo. Compreende? Então existe algo muito sério. Algo muito sério. E essa ampliação da consciência interpretativa e essa intimidade com Deus, ela é muito necessária que a gente tenha. Aí entra o que muitos me perguntam, nossa, não sei se você já teve experiência de fazer uma das meditações que foram criadas aqui por mim, com as afirmações. São afirmações que eu recebi direto desse relacionamento de intimidade com Deus, que eu recebi direto do Espírito Santo de Deus, desse relacionamento de intimidade. Por quê? Porque eu fiz muitas renúncias de buscar do lado de fora para que eu pudesse estar no secreto com Deus. E como eu falei para vocês, eu já tive muita experiência. Então, o que eu estou entregando para vocês nesse vídeo é uma pílula de conhecimento de muito mais do que 7 anos de desenvolvimento. Porque eu comecei a minha jornada cristã quando eu tinha 6 anos de idade. Antes até, né? Fui batizada ali nas rituais da Igreja Católica. Mas por que eu falo quando eu tinha 6 anos de idade? Porque eu fui educada no colégio de padres. Então eu cresci ouvindo sobre Jesus à luz da Igreja Católica. Eu me desenvolvi ali, fiz os rituais, primeira Eucaristia, primeira Crisma, né? A Crisma. Fiz participei de grupos católicos, grupos de adolescentes, evangelizei dentro da Igreja Católica, dei catequese dentro da Igreja Católica. E eu cresci nesse contexto. Teve um período que eu deixei de estar na igreja, mas eu não me afastei de Deus. Quer dizer que a minha vida foi tão tranquila e leve quanto quando eu estava na igreja? Não, não foi. Eu tive meus altos e baixos, eu tive momentos em que eu caí, tive momentos em que eu me levantei, tive momentos em que Deus me levantou. E desde 2017, então, comecei a ter um novo momento com Deus, de experiências com Deus, aonde eu fui desenvolvendo esse relacionamento direto da fonte, aonde, por indicação desse relacionamento direto da fonte, é que eu fui adquirindo conhecimento, e não fui adquirindo conhecimento para ter um relacionamento com Deus. Eu adquiri o conhecimento a partir do relacionamento que eu tinha com Deus. Então eu buscava a fonte, buscava outras fontes de conhecimento a partir da direção divina que eu tive. E assim foi minha jornada de desenvolvimento desde 2017. Estão fazendo 9 anos aí, né? Então, vamos dizer que começou em 2017. Então, tô fazendo aqui uma pílula de 9 anos para você. É como se pegasse 9 anos de experiência, encurtasse, acelerasse e ponto, ó. Pega isso agora. Compreende? Então, e agora eu quero que você faça 2 exercícios. Primeiro, eu quero que você pegue os 2 vídeos anteriores que estão nesse canal, eu quero que você assista e que você entenda, você veja, você ouça o vídeo e você entenda a profundidade de como eu estou falando. Você vai perceber que eu não consegui ter uma profundidade muito grande. E eu tenho essa clareza. Eu mesmo fiquei insatisfeita quando eu gravei os vídeos. Mas era o que eu conseguia fazer no momento. E aí agora você pega esse vídeo, né? Assiste os 2 e analisa. E agora você pega esse vídeo e compreende, anota a profundidade, qual foi a diferença de ensino da palavra. Por quê? Porque essa diferença de ensino da palavra foi possibilitada pela ampliação da consciência interpretativa. Porque essa palavra foi lida a partir de um contexto de verdade, e quando o contexto de verdade vem, você abre o canal da verdade, você entra em plena comunhão com Jesus, você tira os véus e você consegue ter essa consciência. Então você começa, às vezes, a ter um download de consciência de coisas que pareciam que estava super ampliada. E que, na verdade, você está recebendo a mente de Deus, a mente de Yeshua. Porque você está recebendo o conhecimento direto dele.
Então, primeiro exercício que eu deixo para você, faça isso, para você ter essa consciência e você perceber. E o segundo exercício é que eu quero que você escreva aqui. Essa resposta disso eu quero que você escreva. Eu quero que você perceba quais insights você teve ao assistir esse segundo vídeo. O que ampliou de consciência em você? Como que você percebeu essa ampliação da consciência? Como que você experienciou ela, seja de forma emocional, seja de forma racional, provavelmente foi muito mais racional que emocional, né? De forma racional, de forma emocional, de forma espiritual, porque sim, pode ser que você tenha tido alguma revelação ou uma experiência espiritual mais profunda. E eu quero saber, eu quero ouvir de você como foi essa experiência para você. Eu quero que você reflita sobre isso e me conte, tá? A reflexão ela é sobretudo para que você perceba a sua evolução. Mas você me contar é para que eu entenda se nós estamos no caminho certo. Se nós precisamos ajustar alguma rota de ensino ou não. No caminho certo nós estamos porque nós estamos na direção de Deus, na direção de Jesus. Agora, no caminho certo de interação que a gente está fazendo aqui, tá bem? Então, aguardo seu comentário. Curte o vídeo se você gostou, se você concorda que esse vídeo seja entregue para mais pessoas e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos.